e jamais vai se esquecer de mim. Amém, irmãos. Bom dia, graça e paz. Tem as nossas crianças hoje para nós estarmos orando, agradecendo o Senhor pela oportunidade dos pequeninos também estar na casa de Deus, ouvindo da sua palavra. Vem aqui também, professora Natânia, para a gente estar junto, orando pela sua vida, que tem sido bênção em nossas vidas e principalmente na vida dessas crianças. Vamos estar orando tanto pelas crianças quanto pela professora, que tem se dedicado veemente no ensino da palavra para essas crianças. Senhor, nós te oramos e te agradecemos pela vida destes pequeninos. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça e a tua misericórdia têm feito com que eles cresçam com o prazer de estar na tua casa, com o prazer de crescer na graça e no conhecimento. Senhor, nós te pedimos pela vida da professora Natânia, que está aqui semana após semana se dedicando, fazendo projetos juntamente com as outras professoras para desbravar esse ministério a qual o seu próprio filho passou pela fase infantil, mas foi uma fase a qual ele crescia e se fortalecia e se desenvolvia em graça perante a ti e perante aos homens. Que elas possam ser contempladas com a tua graça e a tua misericórdia, e essas crianças também. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido. Meus irmãos, dando continuidade à série de mensagem, Descobrindo o Cristo das Sagradas Escrituras. Desde o início dessa série, o nosso papel é ver realmente a revelação de quem é Jesus. E que Jesus é esse? Nós queremos afirmar o Jesus que a palavra de Deus nos revela. No mundo e numa sociedade polarizada, que cada um cria o seu Cristo, cada um cria o seu Salvador, o seu Remidor, nós estamos aqui com este papel de mostrar o verdadeiro Cristo, aquele que veio ao mundo, aquele que encarnou, aquele que morreu e ressuscitou em favor do seu povo. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 35. Nós vamos ver o cântico de Simeão. Nós vamos ver o cântico desse homem que também era um servo de Deus. E ele teve um canto a qual todos nós ansiamos em ter em nossos lábios. O cântico da salvação, o cântico da esperança. Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao versículo 35, vai dizer assim a palavra do Senhor. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir seu servo em paz. Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Senhor, nós lemos a tua palavra, que é viva, eficaz e inerrante, a tua palavra que penetra no mais íntimo de cada um de nós, Senhor.
É necessário que nós venhamos diminuir para que o Senhor venha crescer em nós. Senhor, venha trazer clareza à nossa mente, venha trazer calor ao nosso coração e venha trazer a aplicabilidade da Tua palavra em nossas vidas. Nos use, nos capacite, pois dependemos totalmente de Ti para fazer o ofício da exposição da Sua santa e doce palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós muito bem sabemos que Jesus, Ele foi o divisor de águas da sociedade. Nós bem sabemos que Jesus, Ele veio e mudou toda a humanidade. Nós até usamos para dividir o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Nós também utilizamos Jesus como divisor de água da sombra do Antigo Testamento para o cumprimento no Novo Testamento. Jesus é aquele que vem radicalmente cumprir o Antigo Testamento. Jesus é aquele que vem radicalmente trazer a salvação para a humanidade. E o evangelista Lucas, ele que está aqui escrevendo para os gregos, diferente dos outros evangelhos. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós sabemos que Mateus, ele está escrevendo para os judeus. Mateus, ele está preocupado em mostrar para os judeus que Jesus é o Messias enviado por Deus. Jesus era aquele a qual o povo estava esperando. Já Marcos, ele está escrevendo para os romanos. Os romanos, a qual estavam no império, queriam entender quem era aquele que era dito como rei, mas era o servo sofredor. Lucas, ao escrever para os gregos, Lucas quer mostrar que Jesus, ele é o varão perfeito, é o homem perfeito que veio na sociedade. E João, ele, se diferenciando dos outros evangelhos, João, ele vem para combater algumas certas heresias da sua época. João, ele combate seitas contra a divindade e a natureza humana de Cristo. Então, João, ele está voltado mais à parte teológica da vida de Cristo. Logo, os outros evangelhos com a vida e a obra de Jesus. É isso que Lucas faz na sua narrativa, no evangelho conforme o seu relato. Nós vimos aqui do versículo 25 ao versículo 35. Mas antes de nós adentrarmos no texto, nós precisamos entender o contexto da espera do nascimento de Jesus. Muito bem, algumas noites atrás, alguns cultos atrás no domingo, o pastor Fábio pregou sobre o cântico de Zacarias e Isabel no capítulo 1. Então, agora no capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, vem o cântico de Simeão. Esse que esperava o Consolador de Israel. Esse que esperava a salvação para os judeus. Mas antes, no versículo 1 do capítulo 2, vai dizer assim: naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Então fica claro pelo próprio texto que o imperador Augusto César, ele começa a fazer um IBGE, ele começa a fazer um levantamento por terra de cada um que estava debaixo do seu império. Ele faz o famoso censo demográfico. Ele vai pegar cada indivíduo, voltar para a sua terra, voltar para a sua localidade e ali ele vai fazer o IBGE. Ele vai começar a cadastrar cada um de acordo com a sua localidade. E qual é o contexto que está aqui? Maria e José estão inseridos neste contexto, no contexto da promessa da vinda do Messias. Como nós vimos no capítulo 1 com o pastor Fábio, o Messias, ele estava como promessa na vida de Maria. E o nome desse varão seria Jesus. Então, muito bem, veio o censo demográfico, eles vão para a terra, e qual terra eles vão? Olha o versículo 4. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia até Belém. Cidade de quem? De Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. Então, o Messias enviado, ele vinha da linhagem de Davi, e ele também vinha da cidade que pertencia a Davi.
Então tudo está se cumprindo. Até o censo demográfico dado pelo rei fazia com que a promessa se cumpria conforme foi relatado por Deus no Antigo Testamento. E nós vamos ver agora, no versículo 6 e 7, o nascimento de Jesus na terra de Belém. Vai dizer assim o versículo 6: enquanto estavam em Belém, chegou o momento do bebê nascer. E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito, envolveu com tiras de pano e colocou-se sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então, vem, José e Maria foram para Belém. Agora vem o nascimento do menino Jesus. Vem o nascimento da salvação da humanidade. Muito bem, nós sabemos que vamos ver também ao decorrer da mensagem que Maria e José, ou José e Maria, eles eram humildes, eles eram os pobres da época. Jesus não veio de um berço favorecido, mas Jesus ele veio de um berço humilde e simples também no quesito financeiro. Então Jesus ele é envolto no pano, Jesus ele é colocado na manjedoura e ali também naquela localidade, como vai ver mais à frente aqui, no versículo 8 ao versículo 11, haviam pastores que estavam cuidando do seu rebanho, pastores esses a qual estavam ali tranquilamente, cuidando, guiando, até que o anjo do Senhor chega para eles e faz o maior anúncio da humanidade. Esses simples pastores que estavam ali cuidando do seu rebanho, dia após dia, neste dia, nesta data marcada por Deus, Jesus, ele vem ao mundo. E o que o anjo faz? Ele vai fazer uma grande revelação. No versículo 10 ao versículo 11 vai dizer assim, ó: todavia o anjo lhes revelou, não temais, eis que vos trago boas notícias, de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Imagino eu, esses simples pastores que estão cumprindo a sua função no cotidiano da vida, receberam a mensagem de salvação. Imaginem, olha, para mim e para você, quando nós estávamos soltos no mundo, desraigado do aprisco do pastor, e pela mensagem do Evangelho, na nossa simplicidade, nós contemplamos a maior notícia que poderíamos ter. Eis que é anunciado a ti a salvação por intermédio de Jesus Cristo. E essa anunciação da salvação, ela também traz alguns cânticos. No mesmo capítulo, no versículo 14, até os anjos se ajuntaram com o anjo do Senhor e fizeram um grande cântico celestial pela vinda de Jesus. Versículo 14 diz assim, ó: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, às pessoas que recebem a sua graça, às pessoas que recebem Cristo Jesus em suas vidas. O novo nascimento se dá quando Cristo nasce no meu e no seu coração. E essa notícia é uma notícia de grande alegria, até mesmo para os seres celestiais. Imaginem para esses mensageiros, esses simples pastores que estavam fazendo o seu labor na sua simplicidade, no seu dia a dia. Aí no versículo 20 vai dizer: os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Então, novamente, os anjos louvaram e os pastores louvaram a Deus pelo cumprimento da chegada do Messias. E como se deu essa chegada até nós entrarmos no cântico de Simeão? Do versículo 21 ao versículo 24, vai nos narrar que Jesus, ele nasce debaixo da lei. Vai dizer assim, versículo 21 ao 22, vamos por parte. Contemplando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. Versículo 22,
De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Então, Jesus, ele está participando do ritual que o seu próprio Pai estabeleceu para a humanidade. Jesus, ele não veio para abolir a lei. Jesus, ele veio para cumprir a lei, pois o próprio Deus sabia que nenhum homem debaixo do sol, nenhum homem nascido da carne e não da sua vontade, não do seu espírito, conseguiria cumprir a sua lei. Portanto, Jesus logo ele não tem pecado, pois ele foi gerado pelo Espírito dentro do ventre de Maria. Então, aqui Jesus ele nasce debaixo da lei. Jesus ele cumpre o ritual da lei. Ele é circuncidado até o 8º dia. E nós vamos ver no versículo 22 que vai falar da purificação deles. Deles quem? Maria e José. Jesus não tinha que ser purificado, pois Jesus que é o purificador do mundo e das pessoas. Ali, no caso, quem está sendo purificado é Maria e José. A mulher, naquela época, quando ela tinha filho, tanto um homem quanto mulher, um homem era um espaço de 30 dias que a mulher ficava resguardada, já quando era menina era o dobro, para poder voltar a ter convívio na sociedade. E para voltar a fazer as tarefas religiosas, era necessário esperar o tempo de 30 dias, aqui praticamente com mais 8, provavelmente quase 40 dias, a qual se passou do nascimento de Jesus. Ela também tinha que oferecer uma oferta de purificação, um sacrifício para tornar-se pura perante ao Senhor. Aí versículo 23 vai dizer assim: assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Quem é que lembra de 1 Samuel capítulo 1, versículo 28, a qual Eucana e Ana, por passar todo aquele tempo esperando Ana, a qual era estéril, dar à luz a um varão, a um filho da promessa, o profeta Samuel, ela dedicou o seu filho ao Senhor. Ela consagrou o seu filho ao Senhor. Ela consagrou o profeta Samuel ao Senhor. E não seria diferente com o maior profeta de todos os tempos. Jesus, assim como Ana fez com Samuel, Maria fez com Jesus. O dedicou exclusivamente ao Senhor. Então, a vida, a caminhada de Jesus, o seu ministério terreno foi totalmente dedicado a fazer a vontade do seu Pai. Como diz no Evangelho de João, minha comida e a minha bebida é a fazer a vontade daquele que me enviou. Então, nós vamos ver agora no versículo 24, também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, um par de rolinhas ou um par de pombinhos. Já fica claro aqui, quando nós vamos para Levítico, nós vamos ver que esse sacrifício é um sacrifício de quem não tem condições financeiras. Esse é um sacrifício de quem não pode oferecer um sacrifício de um cordeiro, materialmente falando, porque espiritualmente falando, Maria estava gerando o cordeiro que é a salvação do mundo. O cordeiro a qual expiaria todo o pecado. Então, nós vamos ver que eles eram pobres. Maria e José eram pobres. Então, o sacrifício que Levítico colocavam para aqueles que não tinham dinheiro era oferecer animais mais baratos do que a posse de um novilho, de um cordeiro, que custava muito naquela época. E agora, nós vamos entrar na nossa mensagem. Agora, depois desse plano de fundo, nós vamos ver que Jesus chegou para cumprir a esperança que todo mundo tinha. Todo mundo tinha a esperança que viria um remidor. Todo mundo tinha a esperança que viria um Messias enviado por Deus. A partir da queda do homem, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando o Senhor, ao mesmo tempo que dá o seu juízo, Ele dá a sua esperança. Ele fala o quê? Que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente.
e ela lhe picaria o calcanhar. Então todo mundo que tinha um varão naquela época, toda a família que entendia essa promessa, será que esse é o Messias? Será que esse é aquele enviado por Deus para a salvação e remissão dos nossos pecados? Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 5, versículo 29, Lameque, o pai de Noé, ele fala isso sobre o próprio Noé. Olha o que vai dizer. Gênesis, capítulo 5, versículo 29. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então, Noé era visto como uma esperança. Moisés foi visto como uma esperança para o povo de Deus. Muitos foram vistos como esperança, mas somente em Cristo, na plenitude dos tempos, que veio a verdadeira esperança e veio o verdadeiro cântico de salvação. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, ele vai falar sobre essa plenitude do tempo. Vai falar assim, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo propício de Deus, o tempo perfeito de Deus, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Então Jesus vem com esse papel, ele vem com o papel de redimir todos nós que estávamos condenados pela lei, não porque a lei é falha, porque a lei é perfeita, é santa e eficaz, mas nós somos falhos, imperfeitos e não eficazes perante a lei do Senhor. Mas Jesus, ele foi santo, perfeito e eficaz, porque ele cumpriu todos os mandamentos que eu e você nunca conseguiremos cumprir e nunca iríamos cumprir. Então agora nós vamos para a salvação esperada de Simeão. Agora Simeão, ele entra na história. A salvação esperada está nos braços de Simeão. Versículo 25 e 26 vai dizer assim: entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, que almejava a consolação, ou melhor também, a salvação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo que ele havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Nós não temos muito do que falar sobre Simeão. Nós não sabemos muito quem era Simeão. Simeão, como diz a própria palavra, ele era um homem justo e piedoso perante a sociedade e exclusivamente perante ao Senhor. E Simeão, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Simeão tinha a promessa que ele não morreria antes de ver o menino Jesus nascer. Simeão, ele tinha uma promessa na sua vida pela devoção que ele tinha ao Senhor. Tinha uma promessa individual sobre ele. Um homem que era fiel a Deus recebeu a maior promessa que qualquer homem poderia receber. Você irá contemplar a chegada do Messias. E, meus irmãos, o que nos traz também aqui a ver como Deus agia de maneira especial é que debaixo da antiga dispensação, debaixo da antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre ninguém. O Espírito Santo ainda não era parte do povo de Deus, pois o Espírito Santo, ele só chega no Novo Testamento em Atos 2, que é o cumprimento que aponta lá para Joel. Então, o Espírito Santo ainda não agia de forma plena, como age hoje na minha e na sua vida. O Espírito Santo agia na antiga dispensação de maneira temporária e ocasional na vida de quem o Senhor queria. Então nós vamos ver no Antigo Testamento muitas mensagens dizendo: e o Espírito Santo tomou o profeta de Deus, e o Espírito Santo usou tal pessoa, porque não era a chegada completa e o revestimento dos discípulos de Deus, a partir da morte, a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo só foi derramado em Pentecoste. Pentecoste já não acontece mais. Pentecoste aconteceu em Atos 2 e ele continua perene, mas não que ele vai
acontecer novamente. Ele já aconteceu. O Espírito Santo já foi derramado. E quem nasce com Cristo recebe o Espírito dele. Não é por força dos nossos braços que nós iremos ser cheios do Espírito. Não depende de nós para contemplarmos a salvação de Deus. Simeão só contemplou a Jesus porque ele estava cheio do seu Espírito. Os discípulos só contemplaram que Jesus era o Cristo enviado por Deus, porque eles estavam cheios do teu Espírito, pois não foi revelado nem por carne nem por sangue, mas pelo Espírito do Altíssimo, na minha e na sua vida. Essa é a primeira aplicação de Simeão, um homem cheio do Espírito. E a segunda aplicação, que até a volta do Messias, ele aguardava a primeira vinda, nós aguardamos a sua volta. E qual é o nosso papel? Nos manter justo e piedoso perante a sociedade e perante ao Senhor. Nós somos chamados a ser esse Simeão que aguarda a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. Enquanto isso, nós vamos sendo justos e piedosos pela graça e misericórdia do Senhor, sendo cheios do seu Espírito. E agora, irmãos, versículo 27 e 28, a salvação manifestada. Simeão esperou, ele recebeu por parte do Senhor aquilo que havia sido prometido em sua vida. Versículo 27 diz assim: movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando. Irmãos, Simeão, ele estava cheio do Espírito Santo. O próprio versículo 27 diz que ele foi movido pelo Espírito Santo. Imaginam eu quantos anos este homem não deve ter ido ao templo por si só. Será que esse é o Messias? Será que essa criança é aquele que eu estou aguardando por parte da promessa de Deus? Quantas vezes nas promessas que Deus tem na nossa vida nós não ficamos indo e voltando, até que quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós temos o verdadeiro contato com a promessa de Deus. E Simeão, se nós olharmos para João, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, no dia do Senhor, João relatou que ele se achou o quê? Cheio do Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Irmãos, no dia do Senhor, veio à terra, Simeão estava cheio do Espírito. Ele pôde escutar, ele pôde visualizar o menino Jesus. E no dia do Senhor, como nós estaremos? No dia do Senhor, cada discípulo é chamado a ser cheio do Espírito. Segundo ponto, ainda no versículo 27, é a consagração do menino Jesus, ritual exigido pela tradição da lei. É o que Levítico, no capítulo 27, versículo 6, vai falar. Diz assim, a sua primeira parte, que se detém ao homem. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata. E tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. Então Jesus estava aqui também sendo consagrado e os pais tinham que pagar pela consagração do seu primogênito, seja homem, seja mulher. Jesus continua debaixo da lei, cumprindo todos os requisitos. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 28 vai dizer que Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando. Irmãos, quando nós recebemos o plano da salvação, assim como Simeão recebeu, ele não se conteve. Quando nós recebemos Jesus, é uma graça irresistível. Um dos pontos que nós afirmamos é a graça irresistível de Deus. Não tem como negar a presença de Jesus. Aqueles a qual o Pai elegeu, aqueles a qual o Pai destinou, quando tem um verdadeiro contato com Cristo, não se contém, porque a obra do Calvário é eficiente para aqueles que são escolhidos por Deus. Então, os eleitos de Deus, eles não conseguem resistir ao Espírito Santo,
manifestando a obra de Cristo. Aqueles que resistem, nós temos que ter misericórdia e orar para que eles sejam encontrados pela graça e misericórdia da cruz do Calvário. E Simeão foi esse que foi encontrado e teve em seus braços envoltos a salvação. E qual é a aplicação desses dois versículos? O caminho do cristão é viver cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, categoricamente, ao falar do imitate o Cristo, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, porque o vinho era aquela bebida da época, utilizada, uma bebida que trazia alegria, uma bebida que para muitos vazio trazia enchimento. Mas ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo, que é algo sublime, algo maior. Então, a primeira aplicação é nós vivermos cheio do Espírito Santo. Segundo, o encontro com Jesus nos causa admiração e faz sair louvores dos nossos lábios. Por isso que o cristão é chamado a cantar e a louvar ao Senhor, aquele que é autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Versículo 29 ao versículo 30. Nós vamos ver assim: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo? Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Então, Simeão, ao ter um encontro com o plano da salvação, Simeão, ao ter um encontro com Jesus, um encontro genuíno, claro, que fez totalmente o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, o cumprimento daquilo que ele ansiava, o cumprimento daquilo que aqueles pastores lá simples receberam. Simeão recebeu, mas Simeão falou: agora que eu contemplei o plano da salvação, eu estou pronto para morrer. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Será que nós temos essa convicção que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Será que nós estamos dispostos a entregar totalmente a nossa vida ao Senhor e ficar de acordo com a sua vontade, sabendo que o medo de todo ser humano, o meu medo e o seu medo, é ter o encontro com a morte? Mas Simeão, quando ele teve o encontro com Jesus, ele teve um encontro com aquele que é o Senhor da morte e doador de vida. Então Simeão, ele falou: nem a morte pode me parar, assim como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, do 35 ao final, ele faz aquele cântico, uma espécie de um saltério, falando que nada pode o separar do amor de Deus que está selado em Cristo Jesus. Será que nós, como os discípulos, temos essa convicção da obra de Cristo em nossa vida? Será que ao sair daqui, se cada um de nós viéssemos a falecer, será que nós estaríamos preparados para ir de encontro ao Salvador? Pois aqueles que morrem com Cristo ressuscitam com Cristo. Simeão percebeu que a morte era efêmera, passageira, temporal, pois o seu mestre viria com o propósito de morrer e ressuscitar, e aqueles que recebessem um plano da salvação ressuscitarão com eles. Aqueles que morrem com Cristo imediatamente já estão desfrutando da eternidade ao lado dele. Amém? Então nós vamos agora, e é interessante que ele fala da salvação e ele fala da ampliação dessa salvação no versículo 31 ao 32. Vai dizer assim, ó: a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Nós vamos ver que o Senhor preparou o caminho para que Israel também recebesse, como povo eleito, escolhido, a salvação. Mas Simeão também aqui, um judeu que estava fazendo os atos religiosos no templo, mas ele era um judeu que estava cheio do Espírito e entendia que a salvação não era exclusivamente para um povo étnico, mas para um povo universal, um povo de todos os santos, um povo, como foi dito lá em Gênesis no início, um povo que inundaria toda a terra e manifestaria a glória de Deus. Olha o que vai dizer João no capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13. Veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome,
Deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É o que o próprio evangelista Lucas fala no capítulo 1, versículo 79, que Jesus, ele veio para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas. Nós estávamos debaixo do reino das trevas, mas Jesus pisou sobre esse reino, ele tomou as chaves desse reino e nos levou para o reino da luz e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Jesus é esse que nos tirou do lamaçal do pecado. Jesus é esse que nos tirou dos nossos grilhões. Jesus é esse que foi no reino das trevas, destronou Satanás, colocou o seu trono até sobre a morte e nos leva para caminho de paz, porque ele religou consigo tanto as coisas na terra quanto no céu. Agora nós não somos inimigos de Deus. Através de Cristo nós somos amigos de Deus. E qual é a aplicação dessa mensagem? Primeiro, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos elege. Nós não queremos ao Senhor, nós se rebelamos contra o Senhor no início da criação. A partir daí, ninguém tem capacidade total e plena de afirmar: eu escolho a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se não for pelo agir do Espírito Santo, pode pular, pode espernear, pode gritar, pode chorar, pois somente o Espírito Santo pode nos dar um coração contrito. Eleição não é motivo de vaidade, eleição não é motivo de arrogância, eleição é você olhar com misericórdia e ver que você não valia nada, mas em Cristo Jesus você vale tudo. E qual é o nosso papel? É receber a salvação e chorar por aqueles que ainda estão em trevas, pois um dia nós estávamos lá, e o nosso papel não é ficar somente com os eleitos, nosso papel é juntamente aqueles que estão perdidos e pedir para que o Espírito Santo vá de encontro a eles. Segunda aplicação, somos chamados a ser instrumento de Deus. É muito fácil falar para quem é cristão também. Agora, mais difícil é falar para aquele a qual ainda não tem o seu coração amolecido por Deus. E somente Deus, assim como Ele fez para libertar o seu povo do Egito, mostrando que o faraó tinha um coração de pedra, somente ele podia fazer com que aquele faraó quebrantado tivesse um coração de carne para poder liberar o seu povo. Tanto que dizer que cada vez mais era Deus que endurecia o coração do faraó. Então somente Deus poderia nos dar um coração de carne que pulsa o nome de Jesus. E agora, caminhando para o final, aplicação terceira dessa. O apóstolo Paulo diz: após ele ser judeu dos judeus, após ele ser hebreu dos hebreus, após ele ter o título de cidadania terrena, como detentor e conhecedor da lei, ele, ao receber o evangelho, ele larga tudo e vai dizer em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O apóstolo Paulo viu que sem Jesus, por mais que ele fosse judeu do judeu, hebreu dos hebreus, por mais se fosse aquele que nasce de uma família cristã, aquele que afirma ser cristão de berço, se ele não tiver um contato genuíno com o evangelho, de nada vale a sua carteira de cidadania. A verdadeira carteira de cidadania do céu só vale para aqueles que foram de encontro com o evangelho, que mostra que Cristo morreu por mim e por você. Agora, a salvação explicada para nós finalizarmos essa mensagem. Versículo 33 ao 35 diz assim: o pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a sua alma. Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, diferentemente dos pastores simples que estavam ali, que também receberam a glória de Deus, ele dá uma pitada escatológica. Ele mostra: Maria, você está com a doçura do Evangelho, você está parindo o Filho do homem, o Filho de Deus.
mas uma espada irá transpassar você. Você, como mãe terrena dele, você sofrerá as dores da perda do seu filho. Porque Maria, ela também não só gerou, além de ser um fruto escolhido por Deus pela sua vida, mas ela, como mãe terrena, ela sofreu pela perda do seu filho. Ela sabia muito bem que quando ela disse, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, muito bem, ela quebrantada falou: Senhor, eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade. Nós também devemos ter compaixão e respeito pela figura de Maria nas Sagradas Escrituras. Ela gerou aquele que é santo. Ela necessitou ser purificada porque ela foi como nós, ela foi nascida de carne, mas ela gerou aquele que era somente pelo Espírito, aquele que não teve nenhum tipo de relação para ser gerado, mas aquele que por si só se gerou. Mas ela teve a sua alma transpassada porque ela perdeu o seu filho, a quem ela muito amava, muito se dedicava, porque ela era aquela que apoiava o seu ministério e chorava as dores de um filho amado. Então, meus irmãos, aquele menino que Simeão cantou, que Simeão clamou: despede teu servo já recebeu a melhor parte. Esse menino não ficou só menino. Capítulo 2, versículo 40, vai dizer que esse menino crescia, se fortalecia, enchendo de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Aquele menino que nasceu numa simples manjedoura, aquele menino que veio de uma família pobre, mas já diz o texto bíblico, sendo rico, se fez pobre, ele tornou forma humana, e na maneira humana ele não veio de um império, ele veio de uma manjedoura, lá em Belém, e dali que veio a nossa salvação. E qual foi o papel do menino Jesus no cântico de Simeão? Simeão nos deu um cântico que nós hoje devemos parar e analisar se esse cântico está em nossos lábios. O cântico da salvação. Quem é este? Este é o menino Jesus que nos dá um cântico de esperança, que nos dá um cântico novo, que nos dá um cântico de salvação. E qual é a aplicação? Vamos ficar de pé, por gentileza. Isaías, capítulo 9, versículo 6, vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus destronou Satanás e nos deu um cântico de salvação, um cântico de vitória. Vamos ao louvor e depois a uma oração. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Irmão, se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não teve esse cântico de salvação em seus lábios, se tem alguém que está na internet, que nos ouve domingo após domingo, quarta após quarta, que não teve encontro ainda com a salvação, mas Jesus está se mostrando através da tua palavra. E se você sentiu esse seu coração quebrantado, contrito, coloque a mão no seu coração, você que está em casa, você que está aqui, quer vir à frente para nós juntos orarmos. Senhor, também renova esse cântico de alegria na minha vida. Venha, nós estaremos orando. Se não, coloque a mão no seu coração e está tudo em paz.
porque não é um ato de vir na frente, é o Espírito que encontra você. Mas se você vir, bênção, porque nós somos intercessores na sua vida também. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a tua graça e misericórdia nos encontrou. Muito obrigado, porque um menino nos nasceu, um filho, o Senhor, veio sobre a terra. Esse filho prometido que veio debaixo da lei, que cumpriu a lei e que nos deu um novo nascimento a partir da sua morte e da sua ressurreição. Obrigado, Santo Espírito, que agora o Senhor já não habita mais de maneira ocasional e temporária. Agora o Senhor habita eternamente em nossas vidas. O Senhor habita em nós até a consumação dos tempos. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos levou à obra da salvação. Você nos levou à obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, obrigado, porque você é esse canal que nos mostra o Cristo revelado nas Escrituras. Espírito Santo, você é aquele que nos santifica, pois sem santidade é impossível ver a Deus. Espírito Santo, você é aquele que nos traz constrangimento pela nossa pequenez. O Senhor é aquele que nos traz o selo do sangue do Calvário. Muito obrigado, Espírito Santo. Se tiver alguém no meio de nós que anda com seu cântico triste e que um dia recebeu o cântico de alegria, renove esse cântico em sua vida. Traga a esperança do cântico de Simeão. Podes despedir o teu servo em paz, pois eu recebi a salvação. Se tiver alguém nos ouvindo, Senhor, vai de encontro neste lar, nesta casa, em qualquer local que essa pessoa esteja, e faça ela entoar louvores a Ti, pois é o Senhor que se revela a nós, e nós só temos o papel de reagir à sua ação, de segurar em nossas mãos e caminhar conosco para caminhos de paz. Senhor, que essa mensagem venha nos trazer durante uma semana, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, o cântico maior de todos, que é o cântico da salvação, é o cântico da alegria, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, que está centrado à destra do Pai, governando com seu cetro de justiça, e não há mais nenhum império, pois Cristo é aquela pedra que arrolou e destronou todos os reinos e todos os tronos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. E o Verbo